gravar aí, gravando aí. Só mostrar aqui, ó, rapidinho, a resolução da prova. Eu ainda não finalizei a correção, mas a semana deve sair já. Primeiro, lá falava para assinalar as alternativas, né? Daqui tinha que ver as etapas da inteligência artificial. Então tinha essas 4 fases aqui e com 4 eventos aqui. Você tinha que assinalar, pegar esse evento aqui, que é os programas para jogar dama, assinalar com que fase que aconteceu isso daí. Alternativa correta, letra A. Né? Lembrando que essas de alternativa você tinha que justificar, né? Nesse caso aqui ele falava para você descrever mais algum evento que aconteceu em cada uma dessas fases, né? Então, pensando em ordem das fases, primeiro a gente teve a gestação, depois foi nascimento, entusiasmo inicial, uma dose de realidade, né? A gestação aí tinha alguns eventos que aconteceram nessa fase, né? Por exemplo, essa regra de atualização dos pesos da rede, né, que foi pensando em redes neurais. No nascimento, você tem lá a criação desse Logic Theorist, que é um outro programa de raciocínio, sugestão do nome inteligência artificial lá nesse seminário. Depois, nessa terceira fase aqui, entusiasmo inicial, vários problemas foram resolvidos. GPS Solver, que é um exemplo, o uso do Lisp, os micromundos e perceptrons. E na quarta aqui, dose de realidade, foi previsto lá que em 10 anos você iria ter um computador para ganhar no xadrez, sendo que isso aconteceu quase 50 anos depois. Então, descrever, aqui eu coloquei algumas coisas, mas você tinha que descrever cada uma dessas 4 etapas aqui. Então, gestação, o nascimento, o entusiasmo inicial e uma dose de realidade, colocar alguns eventos que aconteceram nessas fases. Depois, a 2, supondo, essa daqui bastante gente... essa eu estou corrigindo por questão, falta as últimas lá ainda, essa daqui já corrigi. Bastante gente nessa 2 aí colocou coisas diferentes aqui. Né? Por quê? Tá falando lá, suponha que você está sentado em frente ao computador para jogar xadrez contra um software que implementa um agente inteligente. Ou seja, você não vai jogar contra algo físico, você vai jogar contra um programa, é um jogo do computador. Né? Porque se ele fala um software que faz isso daí, você está implementando um agente inteligente no seu software. Descreva as especificações, as 4 especificações ali em relação ao agente. Né? Então ele fala medida de desempenho, isso daqui é em relação ao jogo mesmo. Né? Você pode descrever uma pontuação para cada uma das peças, sendo que peão é a peça que vale mais, e o rei é a peça que vale... Peão é a peça que vale menos, rei é a peça que vale mais. O ambiente, isso daqui vou ter... Se é um jogo, você tem que ter representado esse jogo de algum jeito. Né? Então, esse jogo pode ser descrito aí como uma matriz 8x8 representado no computador, que é nele que você vai fazer as movimentações. Como eu estou jogando contra o computador, eu faço uma movimentação pelo mouse, pelo teclado, de algum jeito. Só que como essas medidas são em relação ao agente, a hora que você pega aqui os atuadores... como que o computador vai receber essas movimentações que eu faço no jogo e fazer as movimentações dele. Ou seja, aqui nos atuadores, você vai ter funções, métodos que fazem a movimentação das peças. Ou seja, você tem essa matriz 8x8, nessa matriz você tem representado que peça está em cada posição, e para fazer essa movimentação você tem que ter uma função, um método, aí coloquei como isso, para fazer essas movimentações. Então, os atuadores. E os sensores do mesmo jeito. Você tem que ter funções e métodos que detectam a presença ou que aconteceu alguma coisa na matriz. Né? Então, por exemplo, se eu vou comer o peão adversário, tem que ter alguma função lógica, por exemplo, que indica que o peão do computador, no caso do agente, foi comido. Aí isso vai fazer com que ele perceba alguma coisa. Então, é o sensor, e a partir disso daí ele tem um atuador que ele pode fazer um ataque na minha peça. Então, aqui é representado no computador.
Depois, 3, agente dirigindo um carro dirigindo sozinho, descreve o cenário com as 4 características aí: contínuo, dinâmico, sequencial e parcialmente observável. Esse daqui, você teria que pensar lá o que é cada uma dessas características, né? Parcialmente observável seria o agente, no caso, não consegue perceber todo o ambiente. Por quê? Por algum problema, alguma falha, algo que está acontecendo no agente, ele não consegue visualizar todo o ambiente onde ele está agindo, né? Nesse caso aqui, se você pega lá, se o agente que vai dirigir o carro sozinho, se ele vai... um robô, por exemplo, que vai dirigir o carro sozinho. Nesse caso aqui, você poderia descrever isso daí, né? Tanto que eu coloquei. Uma câmera posicionada na altura dos olhos. Se você tem aqueles pontos cegos que a gente tem quando está dirigindo, um robô também pode ter esses pontos cegos se ele for fazer essa direção do mesmo jeito que a gente, né? Ou se você colocar que a câmera que esse agente vai ter está com problema, né? Algo que vai dar um ambiente parcialmente observável. Depois, sequencial, né? E esse sequencial é quando você tem uma ação e essa ação pode gerar vários resultados, né? Vários resultados aí de forma entre aspas aí. Porque aqui, ó, uma decisão do agente, o exemplo que eu coloquei aqui, uma decisão do agente de levar em conta o histórico de percepção. Quando ele fala dessa característica aqui, é episódico ou sequencial. O que é episódico ou sequencial? Episódico é algo que eu olho como está o mundo agora, faço uma leitura do meu ambiente e faço atuação em cima disso. Isso é o episódico. Sequencial eu preciso analisar todo o meu histórico de percepção. Ou seja, tudo que o agente percebeu durante o funcionamento dele vai ser levado em conta para ele tomar uma nova decisão. Então aqui, se por exemplo, ó, se o indicador de gasolina não foi verificado pelo agente, que poderia ser um exemplo aqui de parcialmente observável, ele não fazer essa leitura, todas as vezes que ele estava dirigindo antes, ele não estava percebendo isso daí, por causa também de ser parcialmente observável, faz com que ele fique sem gasolina, né? Então é algo que todas as decisões que ele tomou de não verificar se o marcador de gasolina estava quebrado, por exemplo, fez com que ele ficasse sem gasolina, né? Então essa é a ideia do sequencial. Dinâmico, aí é essa característica que tem a ver com o ambiente mudar enquanto eu estou decidindo o que eu vou fazer. Então, ou você tem algo dinâmico, ou você tem algo que não muda, né? Então, o dinamismo aqui quer dizer, eu vou tomar uma decisão, então eu faço uma leitura do que está acontecendo, vou tomar uma decisão. Enquanto eu estou tomando essa decisão, o ambiente mudou e a minha decisão pode precisar ser mudada também. Então aqui coloquei, ó, o carro da frente pisa levemente no freio, indicando que vai reduzir a velocidade. Antes de dar tempo eu começar a frear, por exemplo, para bater no carro, ele vai lá e acelera de novo, tomando mais distância, acaba que às vezes eu nem preciso pisar no freio, né? Então, por quê? O ambiente mudou antes de eu ter a reação, por exemplo, de começar a frear, né? Então, o ambiente muda enquanto eu estou tomando decisão. Isso é o dinâmico. E o contínuo é a quantidade de leituras, né? Você tem lá, se você tiver várias câmeras para frente, para trás, para direita e esquerda, você vai ter muita informação para ler no ambiente de um trânsito aí, ó. Se você pensar lá, você tem uma câmera gravando a 30 frames por segundo, a quantidade de informação que você tem que processar é muito grande, né? Então, ou você tem algo contínuo ou você tem algo discreto. Discreto é contável, né? Então, o contínuo é a quantidade de informação que você tem para processar é incontável. Depois, o 4, afirmações aqui em relação a agente, né, às propriedades do ambiente. A 1 e a 3 são verdadeiras, né?
ambiente determinístico, né? Ambiente determinístico completamente determinado pelo estado corrente, né? Certo? A3, ambiente parcialmente observável, precisa manter um estado interno do ambiente. Também está certo, né? Então, essa 3 aqui, ó, ambiente parcialmente observável. Se eu tenho, pensando no exemplo aí de cima do motorista de táxi, se tem o ponto cego na hora que a gente vai dirigir, né? É como se a todo momento eu tenho que ver como estava meu ponto cego, como eu estou analisando o ponto cego, eu tenho que ver o redor dele, né? Então, como que estava esse ponto antes de eu chegar no próximo momento? Vamos supor, a cada 1 minuto eu faço uma verificação de como tá essas distâncias. Por quê? Se eu não consigo perceber o que está no ponto cego, eu tenho que avaliar como estava antes, né? Mesmo que eu também não consiga perceber, mas como o ambiente está mudando, eu consigo, se lá em um ponto agora, eu estou vendo um carro lá atrás, próxima vez que eu olhar, o carro está mais perto, a próxima vez que eu olhar, o carro está no ponto cego, eu tenho que, lembrando dessas coisas que eu já armazenei, eu tenho que saber que o carro está no meu ponto cego e ele pode estar ficando mais próximo de mim. As outras duas aqui, ó, ambiente discreto é aquele que as mudanças são mínimas, né? Discreto tem a ver com a quantidade de variáveis que você vai olhar. O discreto aqui não é quantidade de mudança mínima, quase imperceptíveis. Não, né? Discreto é em relação à quantidade de variáveis que você tem para analisar. Ambiente sequencial é aquele que uma percepção seguida de uma ação pode desencadear uma grande quantidade de reações. Aqui acho que bastante gente assinalou também. O sequencial aqui, ó, para eu tomar minha decisão, depende de tudo que já aconteceu no passado. Isso é o sequencial. E não quer dizer que eu fazer uma ação agora, né? Vou tomar uma decisão do que eu vou fazer agora. Vou olhar em todo o meu histórico de percepções. Eu fazer essa ação ou não, de acordo com esse histórico de percepção, não vai desencadear uma grande quantidade de reações, né? Então, é para decidir o que eu vou fazer no momento, né? É para trás, quando você fala sequencial, é pensando para trás, não pensando que vai desencadear essas grande quantidade de reações aí. Então, a justificativa aqui das duas já explicado. Aqui, criptoaritmética. Então, descrever o problema, incluindo estado inicial, função sucessor, teste do objetivo e função de custo, né? Criptoaritmética é você pensar nessa representação aqui, ó, que você representa números, escreve esses números em texto, então o 4 e o 5 aqui, por exemplo, faz a soma desses dois números aqui, você tem o 9, né? Só que aí eu quero representar esses números, né, as letras, no caso, como sendo números, né? Então, isso é a criptoaritmética. Eu troquei os números por letra. Então, eu tenho que achar uma representação que eu somando essas letras do 4, do 5, me gera um 9, né? Então, isso é a representação do problema. O que eu tenho de estado inicial? Eu preciso representar as letras que eu vou trabalhar, né? Então, nesse caso aqui, você tem essas letras para trabalhar com isso daí, né? Você vai ter representação para as letras, e essa representação para as letras vai ser relacionada com um número. Esse é o estado inicial. Função sucessor é as coisas que eu preciso fazer no meu agente. Nesse caso, atribuir uma letra para um dígito. Por exemplo, fazer R é igual a 0. Como que eu descobriria isso daqui, né? Aí é a hora que você vai resolver a criptoaritmética. Não precisava resolver, mas você precisava saber da função sucessor, então você acaba tendo que entender o que quer dizer isso daí. Então, por exemplo, se isso daqui é uma soma, né? Eu não coloquei o maisinho aqui, mas está somando o 4 mais o 5 para dar o 9. Se essa soma aqui, se eu pensar nessa soma aqui, eu vou realizar a soma pelo bit mais à direita, então eu sei que R mais E igual ao E, né? Ou seja, o bit que eu trocar no R e no E tem que valer essa mesma representação aqui. Ou seja, você está somando
dois dígitos e dá o segundo dígito, né? Ou seja, está somando R mais o E e o resultado dá o E, que é essa coluna mais à direita. Aí o que você poderia pensar? Qual dígito, né? Se você colocar 1 como sendo R, daria E mais 1. Se você colocar 2 no R, daria E mais 2, E mais 3. O único dígito que você coloca no R, que soma com o E e dá o E de novo, é o 0. Então, por isso que eu sei que o R é 0. Né? Porque se desse um valor diferente aqui, ó, se no lugar desse Ezinho do Nine fosse uma letra diferente, o R mais o E daqui poderia gerar um mais 1. Né? Então poderia o R ser 7, o E 5, e aí por diante. Aí você teria um mais 1. Então aqui você teria E mais 1. Só que como eu sei que o resultado dá o mesmo valor, o único valor possível para o R é 0. Então isso é a função sucessora aí. Teste do objetivo é quando você resolve o seu problema, né? Todas as letras têm que ser atribuídas, né, para um número. Então, esse caso aqui, você tem aí 8 letras, cada letra tem que ser atribuída para um número, e o resultado dessa soma tem que estar correta. Né? Eu vou colocar números aqui, como se eu colocasse 1, 2, 3, 4, somando com 1, 1, 1, 1, e o resultado tem que ser 5, 4, 3 e 2. Teria que ser isso daqui. Né? Então, aí eu sei que a minha soma deu correta. Lógico que não é esse daqui, né? Porque eu coloquei aqui tudo 1, seria como se fosse uma letra no lugar do 5 só, mas não é esse valor, certo? E o último, função de custo. Aí eu posso representar esse custo como sendo 0, né? Eu posso falar que o tempo para construir, para resolver isso daí, é o meu custo para resolver esse problema. Outro aqui problema agora em relação ao quebra-cabeça de 8 peças, né? Descreve aqui aquele quadradinho que você resolve, ou eu jogo 6 para baixo aqui nesse estado inicial, ou desse outro da direita, jogo 1 para a esquerda, ou 3 para cima, e para resolver. Então eu tenho essa representação que é o estado inicial, aqui é o meu estado final, o estado objetivo. Aí ele fala aqui do busca em largura, né? Então, para esse problema, eu faço o quê? Usando o busca em largura, para expandir os nós até distância máxima de 2 saltos, ou seja, numa árvore você vai ter 3 níveis na sua árvore. Né? Deve ser representado o passo a passo da criação da árvore de busca, definindo qual nó foi visitado, qual nó expandido e como representar os estados. Né? O passo a passo está representado ali embaixo, né? Representando a própria representação do quebra-cabeça como sendo o estado. Né? Eu usei aqui esse desenho aqui de como está o quebra-cabeça mesmo. Né? E movendo aí, para mudar de um estado para outro, eu tenho que mover aqui no caso o quadrado vazio, vamos pensar esse onde está o mouse. Nesse caso, ou ele vem para cima e o 6 vai para baixo, ou ele vem para a esquerda e o 7 para a direita, ou ele vem para a direita e o 5 para a esquerda. Né? Se eu estou nesse estado inicial. Né? Então, representando aí a movimentação do quadrado vazio. A visitação dos nós aqui é representado pelo círculo vermelho, e a expansão dos nós aqui foi representado de acordo com o menor número dos vizinhos, né? Como se fosse aqui. Essa é a minha representação do estado inicial. Se eu vou pensar em movimentar primeiro os quadrados com menor número, aqui, dessa posição inicial, ou eu movimento o 5, ou o 6, ou o 7. Né? É uma forma de tratar essas representações. Lá no mapa da Romênia, por exemplo, eu poderia pensar em ordem alfabética. Né? Aqui eu vou pensar no menor número. Então, primeiro eu faço a movimentação do 5, depois do 6, depois do 7. Então, aí que está representado aqui embaixo. Né? Dessa representação, se eu mexo o 5, né, o 5 veio para a direita, visitei esse estado, porque a bolinha está representada nele. Aí volto, como é busca em largura, desse estado inicial, também agora tinha os 5, 6 e 7 para movimentar, movimentei o 6, depois movimentei o 7. Né? Agora volto para o primeiro estado,
E a partir desse estado aqui, quais possibilidades que eu tenho? Ou 4 ou 5, né? Que o quadrado vazio, vamos pensar assim, tá no canto, ou você mexe ele para cima, ou você mexe ele para a esquerda. Então, desse estado, ou o 4 ou o 5. Mesmo aqui, quando você tem essa representação, mesmo sendo que eu estava no sim, nesse estado aqui, ó, até olhar nesse desenho, ó, mesmo estando nesse estado, eu vou representar ele aqui embaixo, né? Que nessa representação do busca em largura para esse quebra-cabeça, eu faço a visitação dos estados, mas não é igual no mapa da Romênia, por exemplo, que se eu já visitei um estado, eu não passo de novo por ele. Eu quero expandir todos os estados possíveis para essa representação. Todos os estados possíveis para esse já foi, venho para esse do meio, né? Aí aqui que você tinha 4 possibilidades, né? Que o quadrado está aqui no meio, ó. Então ou você vai para o 1, ou você vai para o 4, 6 ou 8. Que é o que está representado aqui, ó. Mexeu no 1, mexeu no 4, no 6 e no 8, né? Essa aqui já pulei as outras representações, tá ali. E o terceiro, que é as duas últimas aqui, ó, que é a partir desse estado inicial, eu mexi o 7. Então, veio para esse estado aqui. Agora, ou eu mexo o 1, que é essa representação, ou eu mexo o 7, que é essa representação aqui, né? A árvore final resultante é essa representação última aqui, ó. E o último aqui, sudoku binário, né? Matriz 6x6, preenchida com 0 ou com 1. Em uma linha não pode ter mais de 2 números repetidos, mais de 2 zeros ou mais de 2 uns. Aí aqui, considerando o preenchimento do sudoku binário, o que representaria a função de sucessor, né? E relacionar isso daí com o estado inicial e com o estado final. Função sucessor, todas as ações possíveis para um problema. No caso do sudoku aí, ou é colocar um 0, ou é colocar um 1. Né? Então essas são as ações possíveis para o meu sudoku binário. Se eu quero resolver, pensando em resolver o sudoku binário nesse exemplo aqui, de acordo com a função sucessora, eu poderia preencher tudo 0. Né? Todas essas posições da minha matriz 6x6 colocar 0. Né? Isso é possível pela função sucessor, mas não resolve o meu problema. Né? Para resolver o meu problema, eu tenho que seguir as regras do sudoku binário. Como as regras do sudoku binário falam que não pode mais de dois dígitos iguais, analisando essas possibilidades, eu sei que onde está o mouse aqui, obrigatoriamente tem que ser um 0. Né? Ou seja, ele fala para relacionar com o estado inicial. Eu sei que obrigatoriamente essa posição e essa daqui tem que ser um 0. Né? Nas outras posições, eu não consigo fazer isso daí a partir do estado inicial. Eu só consigo garantir que essa posição tem que ser um 0 e essa daqui também. Aí, lógico, quando você vai resolver isso daqui, se eu coloco um 0 nessa posição e um 0 aqui, esses dois valores também ficam um 0. Eu sei que aqui vai ter que ser um 1, aqui também vai ter que ser um 1 e aqui só sobrou um 0. Né? E pensando no estado final, que ele fala, o estado final é quando você preencheu tudo isso daí, não existe mais de 2 uns ou mais de 2 zeros em linha ou coluna repetidos, né? E ao colocar, ao preencher isso daí, você também vai garantir que, se você tem essa matriz 6x6, você vai ter 3 zeros e 3 uns em cada linha, 3 zeros e 3 uns em cada coluna. Daí a resolução própria para esse sudoku aqui, certo? E só. Falta as últimas questões ainda não corrigi. Falta finalizar isso daí. Voltando para cá. Voltando aqui, ó. Não coloquei lá o conteúdo ainda. Coloquei como arquivo aqui só no fórum, né? A aula 4 aqui, que é o próximo conteúdo. Só não coloquei lá nos arquivos
da matéria lá que aparece aí para vocês também, mas está no fórum aqui, certo? Essa aula 4 aqui, a gente entra no livro, são esses dois tópicos aqui, ó, 3.5 e 3.6, não é capítulo 4 ainda do livro, entra nesses dois últimos conteúdos aqui, que fala de busca heurística, né? Essa busca heurística aí a gente está falando de jeitos para decidir qual que é o caminho que eu vou tomar. Porque no busca em largura e busca em profundidade, eu vou abrir um nó, eu vou expandir um nó de acordo com algum critério. Uso a fila ou a pilha lá nessas duas buscas e vou levar em conta isso daí. Quando eu falo de busca heurística, eu vou levar em conta uma estimativa, né? Representado como H de N, de heurística, para estimar qual que vai ser o custo do caminho de um nó até outro, né? Essa estimativa, aí para montar isso daí, aqui eu represento aqui alguns trabalhos aqui, alguns problemas, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero mais uma aqui. O próprio quebra-cabeça aqui de 8 peças, né? Então eu tenho o estado inicial e o estado final diferente, né? Vamos supor que eu quero tirar estimativa do quão difícil é resolver esse problema aqui partindo desse estado inicial, né? Então isso é uma heurística para saber que, por exemplo, se eu estou nesse estado aqui, eu quero fazer uma estimativa para, se a partir daquele estado, e se eu tiver em um outro estado nessa representação aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu uso a estimativa? Para saber que esse estado é mais difícil do que esse daqui, considerando que eu quero esse estado final aqui. Então, para isso que eu tenho que ter uma estimativa para saber que esse primeiro estado inicial que está marcado está mais longe da minha solução do que esse daqui, né? Então, isso é a ideia da heurística. Para esse problema aqui do quebra-cabeça de 8 peças, uma heurística que eu posso usar é o número de quadrados em locais errados, né? Por exemplo, aqui, ó, o 1 está nessa posição, só que a posição correta dele é essa daqui. O 2, mesma coisa, está aqui, posição final dele tem que ser essa. O 3 também está na posição errada, o 4 aqui também está na posição errada, 5 também na posição errada, 6 também, o 7 já está na posição correta. Esse 7 aqui já está na posição correta. Ou seja, para resolver esse problema aqui, se eu conseguir, como se fosse deixar o 7 de fora, eu não preciso mexer nele, né? Só que lógico que para resolver, para, por exemplo, tirar vamos pensar aqui, tirar o 2 aqui, vamos supor, esse 2, e jogar ele para a posição correta, às vezes você vai precisar mexer no 7, né? Então, uma heurística possível para isso daí, o número de quadrados em locais errados, né? Tem 8 quadrados, só 1 está na posição correta. Então, por isso, 7 aqui, ó, é o número de quadrados errados, né? O 7, o número 7 está na posição correta, como eu tenho 8 números, 7 é o resultado. Outra representação aqui de heurística possível, o distância Manhattan, né? Que é o número de quadrados para chegar na posição correta. Vou tirar aqui. Então, essa segunda heurística para isso daí seria o número de movimentações que eu preciso fazer para chegar na posição correta. Então, vamos supor, o 1 está aqui, né? Considerando que do estado inicial, onde está o 1 no meio, se só tivesse o 1 no meu quadrado, no meu quebra-cabeça, quantas movimentações eu precisaria para ele chegar na posição correta? Precisaria fazer ou jogar ele para a esquerda e depois para cima, ou jogar ele para cima, depois para a esquerda. Então, essa daqui, ela leva em conta a distância para um número chegar na posição correta. Então, 2 aqui para o 1. Então, é considerando que só está ele na minha
no meu estado inicial, né? Como se eu tirasse todos os outros números. O número 2, ele está aqui embaixo, né? Quantas movimentações eu preciso fazer para ele chegar na posição final dele, que é aqui em cima? Eu preciso pelo menos 3, né? 1, 2, 3. Ou seja, com essas estimativas aqui, ó, o 3 também precisa de 3 movimentações, o 4, 2, o 5 precisa de 4 movimentações, ó, o 5 está aqui em cima, no canto. Para jogar ele lá para outro canto, ó, 1, 2, 3, 4 movimentações, que é esse daqui. 2, 0 e 2, você tem o 18 aqui. O que quer dizer esse 18? É uma estimativa mínima de quantas movimentações eu precisaria fazer para resolver esse quebra-cabeça de 8 peças. Ou seja, como eu considerei nessa estimativa, nessa segunda, que está só a peça lá, então de novo aqui, ó, pegar em amarelo. Se tiver só um no meu quebra-cabeça, exclui todas as outras peças, né? Eu preciso mover ele para cá e depois para cá. Pelo menos 2 movimentações, né? Excluindo todo mundo. Então esse valor 2 aqui é pelo menos 2. Lógico que você tem mais peças no seu quebra-cabeça, então você vai precisar de mais movimentações para colocar ele na posição final. Então esse 18, somando todos esses valores aqui, é uma estimativa de pelo menos 18 movimentações você vai precisar para resolver esse quebra-cabeça, né? Se eu tiver essa mesma representação aqui de um outro estado, por exemplo, vamos supor que eu pego aqui 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, faltou o 7, e o 7, né? Vamos supor que para esse outro estado aqui, eu faço essa conta aí. Ah, quantas movimentações 1 precisa? 1 precisa de 2, né? 1, 2 aqui em cima. O 2 precisa de 1. Vamos supor que eu somo tudo isso daí e a soma deu 15. Eu sei que esse estado aqui, a princípio, é mais fácil de resolver do que esse outro estado inicial que ele está marcado aqui, né? Tudo isso para saber essa estimativa de grau de dificuldade, de quão longe você está da resolução do seu problema, certo? Aí você tem métodos de busca que levam em conta essa heurística, né? Aí que é outra busca aqui lá da quinta série, que é o busca pelo melhor primeiro, busca heurística pelo melhor primeiro. Tinha lá nos outros conteúdos, né, a busca pelo menor primeiro, né? Então aqui é pelo melhor primeiro, já é diferente isso daqui. Nessa busca pelo melhor primeiro, busca heurística pelo melhor primeiro, eu vou levar em conta a heurística propriamente dita. Então, voltando lá na representação do mapa da Romênia aqui. No mapa você tem as distâncias de uma cidade para outra, e aqui eu tenho uma representação de uma função heurística. Isso daqui é uma representação de função heurística para esse problema aqui das cidades. O que ele fala que é essa heurística? É a distância em linha reta da cidade para Bucareste. Então, por exemplo, se eu pegar Bucareste aqui, ó, distância é 0, por quê? É a distância de Bucareste para ela mesma. Ah, por que Bucareste? Porque Bucareste é o meu objetivo. Se eu pego aqui, ó, Giurgiu, né? Giurgiu, distância em linha reta, 77. Né? Se eu pego uma cidade aqui um pouquinho mais longe, o Dobreta aqui, ó, 242. Ou seja, pela minha estimativa de distância em linha reta, Dobreta, que é 242 essa estimativa, está mais longe de Bucareste do que Giurgiu, que está certo, né? É uma estimativa boa essa daqui. Aí se eu comparo aqui, ó, Urzicene com Giurgiu. Urzicene 80, Giurgiu 77. Então as duas estão, Giurgiu está mais próxima de Bucareste do que Urzicene. Giurgiu não está mais próximo aqui, ó, né? Pela minha estimativa aqui, ó,
Giurgil está 77 e Urzicene 80. Ou seja, ele estaria falando que Urzicene está mais longe de Giurgil, mas Urzicene, na verdade, está mais perto. Né? Por quê? Isso daqui é uma estimativa. Esse mapa aqui também não está... não lembro se... Acho que aqui não fala. Esse mapa é do livro, ele não fala aqui, mas ele não está em escala, né? Tem até um exercício da lista lá, que é como é a lista que já um pedaço da lista, da última lista, já entra nesse conteúdo de heurística. Tem um exercício lá que ele fala, esses mapas não estão em escala, ou seja, se estivessem em escala correta, não poderia acontecer isso daí. Então a ideia aqui é você pensar nessa heurística para estimar a distância possível de uma cidade para outra. Por quê? Aí na hora que eu vou usar a busca pelo melhor primeiro, eu vou selecionar o nó de acordo com a heurística que eu estou levando em conta. Então, por exemplo, estou em Arad. Tenho vizinho Zerinde, que é esse daqui. Tenho Sibiu como vizinho, e é esse daqui. E tenho Timisoara, que é o 329. O que a busca heurística pelo melhor primeiro vai fazer? Você tem aqueles 3 valores ali em vermelho, que são os vizinhos de Arad aqui. Né? O que eu faço? Escolhe, eu tenho que ou ir para Zerinde, ou ir para Sibiu, ou ir para Timisoara para achar o meu caminho. Né? O que a busca heurística vai fazer? Escolhe o menor possível. Porque escolhendo o menor valor, que é o Sibiu aqui no caso, pela estimativa, você está mais próximo de Bucareste. Né? Aí depois, de novo, se eu estou em Sibiu e vou expandir aqui ele, eu penso nas distâncias aqui de Fagaras e do RV aqui, e vou expandir de acordo com essa menor distância. Aqui, ó, que ele mostra essa representação aqui, ó. Então, estou em Arad, ele representa ali 366, porque é essa distância de 366 de Arad para Bucareste. Expande Arad, expandindo Arad, os 3 que eu marquei ali, ó. 253, 329 e 374 para Zerinde. Qual que é o menor? 253, que é o Sibiu. Expande Sibiu. Chego nisso daqui. Né? Expandindo Sibiu, ou ele volta para Arad e acaba tendo 366 de novo, que era o inicial aqui em cima, ou eu vou para Fagara 176, 380, 193. O que ele vai fazer? Escolhe, dentre todos os valores que você tem aí, que no caso é o 366, 17, 380, 190, e esses 2 aqui também precisa levar em conta. Dentre todos esses valores, escolhe o menor, que é o Fagaras. Expande Fagaras. Vai chegar em Sibiu e Bucareste. Cheguei no meu resultado aqui, ó. Arad, Sibiu, Fagaras e Bucareste. Né? Então, usando a estimativa, olha o tamanho da árvore que ficou aqui. Né? Usando a estimativa, que é a heurística, eu consigo achar uma solução para esse problema. Só que, não sei se vocês lembram, o caminho que ele achou ali, ó, Arad, Sibiu, Fagaras e Bucareste. Foi esse daqui. Esse é o menor caminho? Vocês lembram disso lá? O caminho de baixo aqui, ó, esse Arad, Sibiu, RV, Piteste e Bucareste, ele é o menor caminho. É vindo aqui por baixo, ó, né? Em vez de ir pelo amarelo, ele vai para Sibiu, RV, Piteste e Bucareste. Então, tanto que ele fala que a solução encontrada não é ótima, né? Porque não é a melhor solução. Olha lá, 32 quilômetros a menos, a solução ótima aí no caso. Por quê? Porque o busca pelo melhor primeiro, que é esse daqui, ele acha uma solução, mas ele não garante que essa solução é ótima. Porque ele está levando em conta a heurística e não a distância real do seu problema. Né? Ele vai achar uma solução a partir disso daqui. Pode ser a melhor solução possível, mas pode não ser, que é esse caso aqui do mapa da Romênia aí. Aí depois ele começa a falar aqui da complexidade do busca pelo melhor primeiro, que também pode ficar preso em laços. Né? Por exemplo, vamos supor que você quer
está saindo desse nó inicial aqui, ó, S, e eu quero chegar nesse nó objetivo. Né? O que ele vai fazer? Ele tem que ir pensando em estimativa da distância em linha reta. Se eu estou nesse nó, ele tem que analisar qual, pela minha estimativa, é mais próxima do meu estado objetivo. Esse daqui ou esse daqui. Ele vai levar em conta esse. Aí ele vem para cá. Qual é mais próximo? Só tem um para ele vir. Ele pode ficar preso nesse ciclo aqui. Né? E o seu algoritmo pode nunca finalizar. Né? Ou seja, o busca pelo melhor primeiro, a busca heurística, ele pode ter problemas nesses ciclos aí. Aí tem jeito de você tratar isso daí quando você tem esses ciclos, que é, por exemplo, podar esses caminhos. Seria eliminar um pedaço da sua árvore para ele chegar na sua solução possível aí. Depois já começa um outro busca heurística por profundidade, mas hoje até aqui, certo? Coloquei lá de tarefa, aqui. Exemplinho simples para fazer, ó. Buscar exemplo de problemas, né? Então coloquei ali um problema do quebra-cabeça de 8 peças, tem a mesma representação do quebra-cabeça do sudoku binário que ele usou na prova, que possam ser resolvidos usando essa heurística, né? Usando a busca heurística aí. Então, explicar o problema em si, né? Ou se pegar lá o quebra-cabeça, seria explicar como funciona o problema, como representar esses estados, né? Igual usei na prova, do quebra-cabeça de 8 peças, usei a própria representação de como estão os valores no meu quebra-cabeça para representar os estados. E pensar em uma função heurística para estimar a resolução desse problema. Né? Então, essa função heurística é um jeito que você vai estimar como resolver um problema. Para isso daí, você precisa pensar que essa estimativa você precisa calcular para cada problema, né? O outro caso que eu peguei aqui e lá e coloquei isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, esse daqui é um outro estado possível. A minha estimativa tem que pegar qualquer estado possível desse problema aqui, calcular alguma coisa para esse problema, para falar que, por exemplo, esse daqui tem uma estimativa 15, esse daqui tem uma estimativa 18. Então, esse quer dizer que para resolver esse daqui é mais difícil do que esse daqui. Né? Então, é uma estimativa para resolução do problema que você vai pegar aí no caso. Né? Esses problemas são exemplos aí para a gente usar na matéria. Igual eu costumo sempre falar do quebra-cabeça, o sudoku também, que a gente vai ver mais coisa dele, são exemplos disso. Só isso, né? Então, explicar o problema, explicar como representar os dados, a função heurística aí, ó, né? Como que é o método para você fazer essa estimativa. Certo? Dúvidas aí? Acredito, pelo que estamos vendo, eu acho que esse semestre a gente não volta, né? Então não tem mais aula aí. Acho que a gente vai ficar pelo menos esse semestre aí nas aulas online aqui. Né? Certo? Então, o lado bom é que vocês estão fazendo prova por consulta, né? Para ser mais fácil. Talvez, né? Não sei. Será mesmo? Então, aí tem que ver a hora de fechar as notas, né? Mais alguma dúvida aí? A tarefa é para servir como presença de hoje ou ela é para próxima? Aí essa agora é presença. Né? Okay. Não sei isso daqui. Pelo menos na época normal seria no meio do ano, né? O Fábio está perguntando aí. Vocês fariam lá os tá 2 primeiros bimestres. Então. Nem saiu nota. Mas o problema imagina que volta as aulas lá no meio do ano, vocês vão fazer aí na mão, né? Aí já muda tudo que vocês às vezes não estudaram para agora e vai ter que fazer na mão, daí vai ter que estudar. Mas acredito, eu acho que esse semestre vai ser difícil da gente voltar. Eu acho que para o terceiro bimestre
Pode ser que a gente consiga voltar, mas antes disso, acho que não. Certo? Beleza. Então, aqui, finalizando aqui a gravação.